uma visão estranha, Luz. Eu estava deitada, de repente assim, eu tive aquela visão, aquele flash de a minha irmã ter voltado, a minha irmã uma irmã mais velha, que morreu há 3 anos atrás, e ela estava comigo, como também estava o filho dela, que já tem mais de 30 anos, e a filha também tem mais de 30 anos. E eles estavam comigo. Aí tudo bem, a gente estava discutindo não sei o que, também tinha outra irmã que ainda está viva, que era encostada a esta, e a gente estava discutindo alguma coisa. Quando de repente eu fico assim, ciente de uma máquina lá fora da janela do terraço do apartamento. Eu vejo assim uma máquina, mas a máquina não era bem assim. Tinha assim uns blocos, era maior do que essa, tinha pelo menos dois lados. Era juntada dos lados, mas era mais ou menos assim. Tinha essas coisas aqui. E ela estava subindo para o andar onde eu moro, que é o andar de cima, 10º andar. Aí o que acontece, né? Eu vejo a fumaça, muita fumaça saindo desse negócio. A fumaça era preta, preta, que estava até entrando dentro de casa. Aí eu falei para minhas irmãs, eu não estou gostando disso, isso é poluição, isso faz muito mal para as pessoas. Aí de repente eu entro num quarto, né? Em um dos quartos, quando eu vejo a máquina estava batendo, ela ia, voltava contra a parede do fora lá do terraço. Bum, batia, voltava, bum, bum. Eu já sabia que havia alguma coisa errada. Aí eu falei, eu vou sair daqui, eu não vou ficar aqui. Aí eu fui lá eu fiquei andando, né, para cima e para baixo na sala. Aí eu decidi ir para o quarto para me vestir e sair. Quando de repente eu vejo um homem vindo da janela, não sei como ele entrou através daquelas grades lá. Era um homem mais ou menos assim. Vamos ver. A máquina também era assim, desses probe aqui que entrava dentro da casa das pessoas. Uma coisa assim, mas o rosto não era assim, o rosto era de um homem. Parecia um pouco de árabe com, sei lá, com aqueles homens lá do norte da África. Tinha cabelo, tinha fisionomia assim de norte da África, mas o corpo era assim. Mas não vestia isto, era corpo mesmo, tava nu, tava só com uma cueca de ir para a praia. E assim, e o jeito que ele andava era muito esquisito, não era como um homem comum. Ele malmente podia andar. Eu pensei talvez já ficar do sut, né? Aquelas vestimentas que eles usam. Aí eu entrei, fiquei olhando para ele, né? Dentro do quarto. Ele entrou, foi na cozinha, bateu papo com essa irmã que já morreu, com os filhos dela. Depois voltou para outro quarto. A minha irmã, outra irmã estava no computador. E eu estou na Ásia, minha irmã está no Brasil, hein? Estamos muito longe uma da outra. Então ele falava com a minha irmã também lá fora e eu ouvindo, mas eu não sabia muito bem o que ele estava lá. Aí de repente eu fechei a porta, né? A gata preta veio, eu tentei deixar a gata aí dentro do quarto, mas quando eu abro o quarto, eu tento deixar ela entrar, ela se dissolve e ela vira aquele corpo fluido de repente. Poderia esse ser estar por trás disso tudo, eu não sei. Aí de repente ele puxa assim a porta do quarto. Ele também parece com esse aqui. O rosto era mais ou menos assim. Não tinha essas orelhas. A cor não era assim, a cor era parda. Que era parda, não era marrom, bem marrom, não era preto, era parda. O nariz era assim, os olhos eram assim, mas tinha cabelo, não tinha as
as orelhas assim. Não tinha esse corpo bonito aqui, né? Um corpo bonito. Ele não tinha esse corpo, ele tinha um corpo feio, mas tinha muito músculo, era muito assim, entroncado. Como esse aqui, muito entroncado. Assim, exatamente assim. Aí ele entra e, oi, olá, como vai? Ah, você é muito conhecida do outro lado, sabia? Você é muito conhecida, todo mundo sabe de você. E você tá fazendo sucesso, você vai ficar muito famosa. E assim, e rindo, rindo. Mas não era assim um riso de deboche, era um riso assim, tipo, falso. Eu não sei, ele tava tentando ser muito bom. Eu não realmente eu não posso entender. Eu fiquei na minha, eu não ri, eu não falei nada, eu fiquei neutra, apenas olhando para ele. Aí eu fui com medo, eu fui para lá no guarda-roupa e me encostei no guarda-roupa. Ele chegou perto de mim e ele começou a alisar os meus ombros. Parecia que ele estava procurando alguma coisa, um tipo de chip ou qualquer coisa. Ficou alisando o meu ombro, alisando, alisando e sentindo alguma coisa, entendeu? Depois ele veio para o meu hip, minha cintura. Ele começou também a alisar minha cintura para procurar alguma coisa. Aí ele se encostou na minha cintura. Foi ali quando eu falei para ele: "Você é de onde?" Eu saí assim do transe, né? E eu perguntei: "Você é de onde?" Aí nessa altura ele não quis responder e eu saí do transe. Sempre é assim, quando eles vêm, quando eu pergunto de onde eles são, eles não querem falar. E aquele, aquela coisa ali termina. E uma coisa que eu esqueci é que do nada eu tentava, eu tentava filmar ele, tentava filmar, mas o fone não mexia. Eu tentava, e aquele screen branco, esbranquecido, não mexia. Não importa o quanto eu tentasse, ele não mexia, entendeu? Eu queria filmar aquela entidade, mas eu não podia, entendeu? Não podia filmar. Então foi alguma coisa muito realmente engraçada. Depois disso, quando me acordei, eu senti uma dor na garganta muito grande, como se como se fala aquele negócio lá, a glândula pineal tivesse sido mexida alguma coisa aí o solar plexo no peito. Depois que eu fiz algumas coisas, eu mandei aquela coisa sair, aquela coisa saiu. Aí eu me levantei, fazer o serviço, tudo. De repente, nossa, deu uma tempestade horrível só de lightning, que é o relâmpago, que queimou a luz da geladeira e um pouco a geladeira. Eu falei, oh, nossa senhora, que azar, né? Deve ser, sei lá, se foi aquela coisa lá, não sei. Foi realmente um azar naquele dia, né? Hoje. Hoje já é domingo aqui, mas foi ontem pela tarde, ontem no sábado, dia 12 de fevereiro de 2022, a mais ou menos 4 da tarde, por aí. Então é isso, né? Foi realmente muito surpreso e chocante tudo isso. O ser era assim, mas o rosto era um pouco assim, né? O nariz, os olhos, os cabelos, tinha cabelo, não tinha isso aqui. E a cor não era assim, a cor era parda. E o corpo também não era assim. Mas o corpo era horrendo, horrível, assim, horrível, entroncado, horrível. E ainda mais de zorbas, daquele negócio cueca, de ir pra swimming trunk, para nadar. Coisa mais horrível, aqui não tinha nada, todo nu, horrível. Ah, e tinha uma coisa muito bizarra que eu esqueci de falar sobre esse ser.
ao lado do corpo dele, no tronco direito, existia isto aqui, mas não tinha isto. Tinha assim, era uma bolha assim, como se fosse um, um saco de ovos de sapo que se mexia, era gelatinoso e a mesma cor assim, arrosado. E dentro desse saco continha essa coisa aqui, horrível, realmente horrível. Eu vi essa coisa aqui, realmente lá pegado no tronco do corpo daquele ser. Tinha essa coisa aqui do lado do tronco dele, que vinha com ele, a coisa mais feia do mundo. Mas não tinha isso aqui, mas tinha isso aqui, ó. E eu acho que as mãos também existiam, mas as mãos se mexiam como se fosse aqueles tentáculos. Horrível. Foi uma assombração horrível. Foi mais ou menos assim. Ele não era um ser assim hostil, mas ele... Oh. Eu tentei desenhar a máquina que eu vi. Era mais estranha que isto. Tinha uns blocos assim, quadrados. E era muito alta, mais ou menos 10 andares. Era muito alta, como um guindaste. E o que era estranho é que ela tirava, ela desprendia umas fumaça preta no ar, a qual eu falava para minhas irmãs, uma que já morreu, também estava aqui. Eu falava para elas: nossa, esse negócio vai poluir a atmosfera. Que coisa, tem que parar com isso. O que é isso? Eu pensei que eram os governos aqui fazendo isso. E de repente essa máquina, ela se voltou para dentro de casa, para ali. Ficou entrando assim e voltando, entrando e voltando, entrando e voltando ali na janela. Ficou entrando e voltando na janela. Entendeu? E cada vez que ela entrava na janela, ela fazia um barulho e voltava, fazia um barulho e voltava. Muito, muito estranho. Muito estranho mesmo. E o ser que eu vi, eu não sei, não é bem exatamente assim, mas eu tentei. Eu tentei e muito. Entendeu? Tem um negócio desse tudo. Aqui. Era mais ou menos assim. Ele tinha mais ou menos 1,69 m. E ele pegava mais ou menos 200 e poucos quilos. Era bem trocado. O rosto não era assim bem. O rosto era mais magro, claro. Parecia assim um homem... esses homens aí da norte da África ou latino, sei lá, algo assim. O rosto era um pouco mais fino, o nariz era mais fino, o cabelo era bem curto, pouco cabelo e bem trocado, bem assim, tipo quadrado. Mas o que me deixou assim mais espantada é que no lado dele, e ele vestia não era short não, era um swim trunk, que é aquelas calças de dentro, quando a pessoa vai pra praia. Não era assim, não era cerola, era outra coisa. E o que me deixou muito assim, mais assustada, é que ele tinha ao lado dele, tinha um negócio assim gelatinoso de cor rosa. Do lado dele aqui, tinha uma coisa gelatinosa que tinha os olhos, o nariz e uma boca e se mexia, abria-se e mexia assim, como um parasita. Era cor assim, cor de rosa bem clara, não assim forte, mas bem clara, e se mexia.
Era uma coisa gelatinosa, de material bem gelatinoso, como ovos de sapo. E o modo a qual ele andava também era um sapo, não era bem um homem, era um tipo de sapo, andava bem devagar assim. Bem devagar. De repente ele entra aqui. Quando eu venho da cozinha ali, ele já entra aqui. Já está ali no terraço, andando para a sala. E eu saio correndo para o quarto. Eu aviso as minhas irmãs, duas das minhas irmãs, as duas mais novas, das mais velhas, de 5. Uma que já morreu, estava aqui, outra, a que já morreu estava dentro da cozinha e a outra dentro de um quarto. Esse homem veio assim andando e foi para o quarto. Ele falou cada uma das minhas irmãs, e quando eu me preparava para ir embora, sinceramente eu estava muito covarde naquele sonho, muito covarde. Eu estava me vestindo, mandando as minhas irmãs também apressar para sair. Foi aqui que eu vi a máquina. A máquina começou a se erguer e subir até chegar a esse ponto, que é mais ou menos o 10º andar. A máquina era muito longa, tinha uns blocos, eu não sei como explicar, mas tinha uns blocos e umas, como falar aquele negócio lá, um tipo de, como tentáculos, algo assim. E no top dela tinha aquela fumaça que poluía todo lugar, e eu comecei a reclamar sobre isso. E depois aquela máquina, o tentacles daquela máquina começou a vir aqui. Vinha aqui, chegava, fazia um barulho e voltava. Vinha, chegava, batia aqui, voltava, batia aqui, voltava, batia aqui, voltava. Até eu já sabia que era algo não desse mundo. E eu falei para minhas irmãs, mas elas não estavam se preocupando. Uma estava no computador, a outra estava na cozinha, a que morreu. E eu já estava me preparando para sair. Eu fui dentro do carro para me trocar. E depois eu vou contar o que aconteceu. Depois eu vi ele entrando, quando eu percebo, o homem já está aqui, andando assim bem estranho, como se fosse um sapo, andando bem estranho, como se tivesse usado aquele bodysuit, né? Aquelas roupas bodysuit. Ele estava aqui. Um desenho, isso aqui foi em outubro do ano passado. O C também que eu vi aqui parecia com isso aqui. As mãos deles também faziam aqui, sim. Tinha um rótulo e ele dizia: lá a vida é tudo sobre colocar em prática o que nós pregamos. Não, o que você já sabe. What you already know. Life is all about place in practice what you already know. Claro que você já sabia disso há muito tempo. Depois disso, ele veio naquele quarto aqui, ele veio nesse quarto, ele puxou o quarto. O gato queria entrar com medo, mas o gato se desintegrou, algo assim. Eu não sei, o gato ficou assim, repartido entre uma coisa, um corpo assim de luz e o corpo físico. Então, eu fiquei aqui, eu estava aqui, eu bem aqui, né, o C aqui, o C aqui e eu aqui. E eu estava assim, perplexa, sem saber o que falar. Apenas assim, olhando para ele. E ele falou assim comigo: oi, olá, a gente lhe conhece, você está já conhecida em todo o mundo.
você já está famosa, nós já conhecemos você, nós sabemos quem você é. Aí ele chegou aqui perto de mim, eu estava aqui na parede, aqui encostada, ele chegou e ele começou a alisar o meu ombro. Ele começou a alisar o meu ombro assim, de maneira assim. Eu não sei o que ele queria fazer com isso. Depois ele encostou assim o corpo dele no meu quadril e ficou assim como se fosse tivesse querendo passar alguma coisa. Eu não sei o que ele queria fazer comigo. Ele ficou roçando a parte assim do corpo dele no meu quadris, no dele. Aí eu fiquei perplexada. Eu só, ok, sei, tá. Depois eu ia perguntar a ele de onde você veio, como sempre eles não deixam eu saber e eu saio daquele transe. Quando eu procuro saber quem eles são, isso acontece. Eles não falam. Aí eu me acordo daquele transe. É realmente estranho tudo isto. Então ele queria procurar algo assim na minha, para ver se eu tinha tomado uma injeção, alguma assim. Ele estava procurando assim, procurando e alisando os meus ombros. Depois ele veio para meu quadris e ficou passando a mão e também ele passou o quadris dele e esfregou no dele, o meu esfregou no dele. Eu não sei, ele é muito, assim, muito tiqui, no inglês chama tiqui, muito tiqui. Eu não sei o que ele queria de qualquer maneira, mas ele vinha muito sorridente, alô, muito cordial, muito ah, amigo, entende? Porque usualmente os alienos são muito assim, na dele, fechado. Eu não sei, talvez com macho sejam assim. Com mulher, porque eu tenho uma sorte, já encontrei uns dois que era assim, muito safado. O outro foi também num terraço lá, alto, branco, de olhos puxados, azul, de olhos puxados para cima. Ele parece um pouco comigo, mas não muito, porque ele é mais alto, mais branco, tem os olhos puxados para cima, azul e careca. E isso aí. O resto nem foi tanto. O reptiliano foi muito respeitador. Muito respeitador, mas é o que mais dá medo. Porque a energia daquele ser é imensa. Quando ele chega perto de você, você fica paralisada. Isso aqui não, isso aí não. Eu até podia responder e falar com ele. Mas o reptiliano é muito, a energia dele é muito pesada aqui. Quando eu me acordei dessa visão, depois de 5 minutos que eu estava acordada, minha glândula pineal começou a doer muito mesmo, até o coração, mas doía muito. Eu tenho que fazer umas coisas para parar com a dor. Depois que eu tive a visão daquele ser entrando aqui nessa janela. Mas engraçado é que geralmente eles não precisam de uma máquina para entrar, mas no caso daquele ser, ele entrou com a máquina. Muito engraçado. Tudo isso acontece quando a sua pineal começa a doer, como às vezes acontece comigo. Você tem que fazer alguma coisa, porque isso é um ataque. Você tem aquela sensação de estar cortando algo dentro, com aquela dor, arranhando tudo, cortando dentro. Você vai ter que fazer uma coisa, porque é um ataque de alguém. Pode ser uma pessoa humana, pode ser não humano, ok? Então você vai ter que se proteger, porque tem muita gente ruim, você não sabe as pessoas, né? Muita gente ruim mesmo. Então é sempre bom você se proteger do mal. Jespa. Não é linda essa Jespa? Isso aqui é obsidiana. 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 Aqui.
é pura. Lapis lazuli, tiger eyes, this one. This one is white aragonite. Where's the rose quartz? Tá tudo all jumbled up. This one is rose quartz. Granite, howlite, moonite. Eu vou limpar tudo daqui. Black obsidian. Eu vou limpá-las.